Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Animados aí? Animados, gente? Uau, como diz minha neta, muito animados. Vamos ler hoje Gálatas, Efésios, Filipenses. Só livro bom. Muitas cartas, são 3 cartas do apóstolo Paulo. Paulo, ele tinha que ensinar as igrejas e ele não tinha telefone, ele não tinha como ir rapidão de avião lá dar uma palavra e voltar. Então, Paulo falava através de cartas. E nós vamos ler hoje 3 cartas deles a 3 igrejas. Bem, vamos orar? Bom dia, bom dia. Vamos orar para que o Senhor esteja conosco nesta manhã de leitura. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai querido. Muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu, obrigado por esse dia que já amanheceu. Obrigada porque o Senhor é bom e suas misericórdias têm sido conosco cada manhã. Venha falar conosco através da sua palavra, desvenda os nossos olhos para que nós possamos enxergar as maravilhas da tua lei. Espírito Santo, Senhor, nosso convidado, esteja conosco nesta leitura, Pai, nos dando entendimento, compreensão para vivermos a Tua palavra. Eu te louvo, bendigo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Então vamos lá, carta de Paulo aos Gálatas. Paulo escreveu ali para a região da Galácia, né? A região da Galácia tinha umas 10 cidades, e ali na Ásia Menor, e Paulo escreve, Paulo fala aqui da lei, né? Porque agora a gente não está mais sobre a lei. Por quê? Porque a lei tinha muito ritual, agora era pela fé em Jesus Cristo. Então, e tinha muito judaizantes ali que guardavam a lei, e Paulo vem explicar para eles as doutrinas da fé, porque eles lembra que nós já lemos, ele já escreveu aos Romanos e etc. E ele fala, gente, não precisa mais desses ritos, agora nós cremos em Jesus Cristo. Não? Então ele vai falar que os gentios, ninguém precisa mais cumprir a lei daquela forma na questão de rituais, não sobre pecado, tá bom? Então vamos lá começar a ler. Paulo, apóstolo de Cristo da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante às vezes a gente fala assim, a paz do Senhor, ou graça e paz. Paulo sempre cumprimentava assim, né, com a graça e com a paz. O qual deu a si mesmo como nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, no qual a glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, vocês estão querendo incluir mais coisas aí, gente, incluindo. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, Paulo vai começar aqui a defender o evangelho, né? Não aceite aí o que é maldição, não aceite esses outros rituais, porque agora tudo que vocês fizerem, se for assim, será anátema, ou seja, será escandaloso. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo, nós estamos no capítulo 1, versículo 8 de Gálatas. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, é um escândalo. Assim como vô-lo dissemos, agora que novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebeste, seja anátema. Ou seja, o evangelho da fé em Cristo. Bom dia, Neguinho. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus, eu procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradado os homens, não seria servo de Jesus Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é seguido dos homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava.
Paulo está dizendo que o processo de transformação dele. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu fazia, eu sei no que acreditava e também sei no que agora o Senhor trouxe para a minha vida, através do próprio Jesus Cristo, que me chamou. Paulo tá aqui sendo convicto, falando com convicção. Na minha nação excedia em judaísmo, há muitos da minha idade sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Mas quando aprove Deus, que desde o ventre de minha mãe, que me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro apóstolo, senão Tiago, irmão do seu Senhor. Olha só. E aí ele se encontra com Tiago, irmão de Jesus. Gente, vamos combinar. Paulo já tinha tido um encontro com o próprio Jesus. Aí ele convive com Pedro, viu Pedro ali 15 dias, dá para conversar muita coisa. E ele conviveu com Tiago, que era irmão de Jesus. Então, Paulo ali conta a sua história, ele lê aqui no versículo 22, ele fala, não era conhecido de vista nas igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé antes destruída. Aí ele conta, o povo tinha essa visão de Paulo. Depois, capítulo 2, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E ele continua contando a história dele, né? Mas ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Nem precisava, mas circuncidaram Tito, né? Para tentar ali adaptar as coisas ali do jeito que eles eram. E isso foi causa dos falsos irmãos que tinham entremetido secretamente e entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permaneça em nós. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado na circuncisão, esse também operou em mim com eficácia para os gentios. Paulo está tentando explicar aqui para eles que tanto fazia ser Pedro, que era circuncidado, como ele, que não era circuncidado, que era o símbolo da aliança com o povo de Israel para com Deus, eles se apegavam a esse ritual da circuncisão. E aí Pedro fala, gente, mas agora nós vemos pela fé em Jesus Cristo. Não faz sentido agora nós sair circuncidando todo mundo. E chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, ele se foi retirando e se apartou deles, temendo que eram da circuncisão. Aquelas coisas que eles não se misturavam, né? Porque um tinha aliança e o outro não tinha aliança com Deus. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Barnabé ficou meio mexido e não sabia o que faria, né? Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive com os gentios e não como um judeu, por que obriga os gentios a viver como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecamos dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Paulo está explicando para ele agora, nós não precisamos mais. Lembra que para justificar os pecados, lembra os rituais que eram? Tem que pegar o cordeiro, cortar dessa maneira, fazer um reguinho aqui, pôr no altar. E aí só o sacerdote tal animal para tal pecado, tal sacrifício para tal pecado, tal oferta oferta de gratidão. Paulo fala, olha, a gente não precisa, agora a gente precisa simplesmente acreditar em Jesus, porque Jesus vem e fala que ele faz a nova aliança. Jesus, ele está com o discípulo e ele fala que ele faz o símbolo da nova aliança ali, ele ceia com eles. Então Paulo fala, a gente não precisa mais disso.
desses rituais. É no sentido de ritual, tá bom? Paulo fala assim, eu encontrei com Jesus, né? Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Paulo agora diz que vive pela fé em Cristo Jesus. E aí ele vai falar sobre a lei, né? Ser salvo pela fé. Ele fala, capítulo 3, ó insensato, Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres a verdade a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Lembra do Pentecoste? Bom dia, Alessandro. Lembra do Pentecostes? Ele fala, vocês receberam pelo Espírito e não pela lei. E agora vocês querem voltar, andar pela carne? Então, ele fala assim, olha, Paulo não vai deixar essa questão dos ritos, da circuncisão, entrar nas igrejas agora, porque não tem mais essa necessidade, né? Necessidade agora é como ele diz aqui, ó, no versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que esses são da fé, são filhos de Abraão. Ou seja, Abraão, quando creu em Deus, quando ele recebeu a promessa que ele seria pai das multidões, e eles o reconhecem assim, Abraão agiu pela fé, não foi pela lei. A lei sequer existia naquela época. Como eu já expliquei que a lei foi feita aquela separação, quando retirou toda aquela multidão do Egito, que todo mundo lá tinha tantos e tantos deuses, Deus fala assim, vamos fazer uma aliança, vocês vão servir somente a mim. E isso realmente era necessário para que o povo entendesse que no meio daquele tanto de deuses que eles viviam, eles precisavam servir a Jeová, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, né? Então, essa foi uma fase. E agora vem o Senhor Jesus Cristo, morre e se sacrifica. Não é? Às vezes eu brinco com a minha neta. Aí eu explico para ela, falo assim, já imaginou que cada pecado, hoje é o tamanho que é o mundo. Se todos nós tivermos que matar um cordeirinho, né, uma ovelha, para sacrificar ali pelo nosso pecado, como que estaria o mundo hoje? Contando com os bilhões de pessoas que moram no mundo. Aí ela sorri. E na verdade, Jesus veio, se sacrificou por nós, e hoje nós cremos naquele sacrifício, reconhecemos ele como o nosso sacrifício, como o nosso Salvador, e nos arrependemos. E a chave está no arrependimento e no reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz. E aí ele fala de sorte que não, versículo 9, de sorte que não são da fé, são benditos para o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são pelas obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então ele fala assim, gente, é ritual, e agora a gente troca os rituais pela fé. O pecado continua sendo pecado, tá? O pecado não deixa de ser pecado. A questão agora é só como que nós nos portamos diante desse reconhecimento da salvação. É evidente, versículo 11, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e porque pela fé nós recebamos a promessa do Senhor. Lembra que tinha pecado lá que ele era pena de morte. Era pena de morte. Por exemplo, o adultério. Ele era a feitiçaria. Tinha pecados ali que era olho por olho, dente por dente. Precisava ser radical naquela época. E hoje, Jesus morreu na cruz e falava que era maldito quem
quem morria ali em morte de cruz. A gente sabe que era uma das mortes mais cruéis. E era uma morte lenta, não era uma morte rápida, igual degolar, decepar a cabeça ou a espada. Não era uma morte rápida, era uma morte com muito sofrimento. Ela tinha ali uma sequência de atos e essa morte era sofrida. Então falava, nossa, maldito quem for para a cruz. E aí ele fala, Jesus se fez maldito por nós para nos redimir dos nossos pecados. 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz. E a posteridade, como falamos de muitas, mas como uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então, Abraão não fez essa, não creu ali nele, creu pela fé. No 19 ele fala assim, logo para que é a lei? Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Lembra que desde Gênesis haveria um que pisaria na cabeça da serpente? E foi postas pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro, Jesus, que é o nosso mediador entre Deus e os homens, não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra a promessa de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há nem livre, e não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo. E que sois de Cristo, então sois da descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, Paulo combate aqui agora os rituais e ele fala, agora, gente, não é ritual, agora é fé. E não tem essa que é só para os judeus, tal. É para quem crê em Cristo Jesus. Não interessa se é grego, se é romano, se é brasileiro, se é americano, se é homem, se é mulher. É aquele que acredita em Jesus, crê no Cristo Salvador. No capítulo 4, ele vai falar que o evangelho nos isenta da lei. E diz assim, digo que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Lembra? Porque assim, na lei para eles, aqui no Brasil também ainda tem isso no mundo jurídico, tá? A pessoa é herdeira, faleceu todo mundo, é uma criança. Naquela época, um dos servos, o maior servo ali, o mais responsável, que tinha uma patente mais alta, ficava como tutor do herdeiro. Olha, ele era herdeiro, era tudo dele, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo de primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que se chama Abba Pai. Abba Pai é papai, paizinho, né, querido e tal. Assim que não há mais servo, mais filhos, e se és filhos, também é herdeiro de Deus por Cristo. Então aqui ele fala, houve essa transição. Nós não estamos mais debaixo da lei e agora nós temos essa transição aí de sermos filhos de Deus. Mas quando não conhecias a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus,
Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo os quereis servir? Guardai dias e mesmo em tempos e anos, receio de vós que haja em seu trabalho em vão para conosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso, porque era uma tentação da minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo, qual é logo a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaria os olhos e vos daríeis. Fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade? Aqui a gente entende, Paulo, lembra do espinho da carne? É como se Paulo tivesse um problema nos olhos. Poderia ser esse o espinho da carne? Não sabemos, porque Paulo nunca deixou claro o que seria, mas subentende-se que seria uma deficiência visual. 19, ele fala assim: meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto? Até que Cristo esteja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Ou seja, por que vocês estão aí preocupados com a antiga aliança? Preocupa agora, vamos viver o novo de Deus, né? Vamos viver essa nova fase, vamos viver a lei, deixar a lei, preocupação com os ritos da lei, e vamos nos preocupar em crermos em Cristo, vamos nos converter realmente. E aí ele vai e cita o exemplo de Sara e Agar. Nós lemos lá no começo sobre Sara e Agar, que eles são duas alianças, né? Uma era a aliança, ele tem o filho Ismael com a escrava, ele tá falando que é analogia, e essa seria uma aliança com a escravidão, e a outra com a mulher livre, a Sara. E ele fala assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia era da escrava, nasceu segundo a carne, mas o que era livre por promessa. E quem se entende por alegoria, porque estes são 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, e a outra está Agar e Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém. E agora existe, pois, a escrava com seus filhos. Aí ele vai explicando, né? Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? E assim também agora. Então ele fala, gente, vamos parar com isso. Capítulo 5. Aí ele vai exortar sobre conservar a liberdade cristã. E aí ele fala: estais, pois, firme na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a metermos debaixo do jugo da servidão. No 5 ele já fala: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Então ele fala, não importa se é circuncidado ou se não é. O que importa é a fé que vai operar em amor. Porque vós, versículo 13, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que Paulo escreve isso? Porque a lei fazia o povo andar dessa forma, né? Porque eles pecavam, depois faziam um sacrifício e estava tudo resolvido. E agora não. Agora eles precisam mudar o comportamento de estar ali. Agora eles não têm que ir lá fazer sacrifício, eles têm que se moldar, haver transformação e crer em Jesus e se arrepender. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe a um outro, para que não façais o que quereis, mas que sois guiado pelo espírito e não está debaixo da lei. Porque ele fala, gente, a análise de Deus agora é uma análise interna. Ela não é aquela análise externa que era, digamos, mais fácil de você errar, ir lá e falar, nossa, agora eu vou oferecer tal coisa aqui para redimir o meu pecado. Porque a análise do Senhor agora é andar pelo Espírito, é uma análise interna e não externa. E aí Paulo fala assim, ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Então, as obras da carne, quando a gente age, que prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vocês viram que é uma lista aí de 16 coisas, bem ditas, né? Tá bem dito aqui cada um, quais são, e aí fala assim, e coisas semelhantes. Tudo que parece que isso aqui tá fora do reino do céu. Mas, lembra da análise interna? Porque Deus agora analisa o nosso comportamento, as nossas atitudes. Aí ele fala assim, mas o fruto do Espírito. Por quê, Lídia? Porque todos agora recebem o Espírito. Pela fé e recebem o Espírito. E aí ele fala que aí quem tá andando em Espírito, pelo Espírito, vai produzir o fruto que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Ou seja, as 3 primeiras são mais sólidas aqui, ó. Amor, gozo e paz. E as outras são o quê? Controle emocional. Nós temos a Ângela aí, que é terapeuta, ela sabe mais do que eu. Controle emocional. Olha isso. Bondade, mansidão, temperança, longanimidade, benignidade. Gente, são as nossas emoções. A gente precisa saber lidar e lidar com as nossas emoções e nos segurarmos para não fazermos o mal. Contra essas coisas não há lei. E o que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Não é isso, Ângela? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então vai ajudar, mas se segura, tá? Seja manso. E vigie você também. E levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só para si mesmo, e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens para aquele que o instrui. Ou seja, que aquele que está te instruindo, honre essa pessoa. Não erreis, Deus não se deixa encarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará na vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, e não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar a boa aparência, carne, esse vos obrigo a circuncidar-vos, somente para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, eles fazem só para ter benefício, né? Mas longe seja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual o mundo está crucificado para mim, para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o que for ser nova criatura, e todo quanto andar conforme esta regra, para a misericórdia sobre ele, sobre Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. E Paulo fala assim, então, e agora já deu, acabou com esse assunto, de circuncisão e incircuncisão, de lei ou não é lei, porque agora eu sei que eu trago as marcas do Senhor Jesus Cristo no meu corpo. E aí ele termina falando, a graça do Senhor nosso Jesus Cristo seja, irmãos, convosco e vosso espírito. Amém. Então ele falando, vamos ficar preocupados com isso, não vamos perder tempo nessas discussões, nessas questões pormenores, né? E vamos viver pela fé, e não importa, por exemplo,
Para que nós vamos ficar com dissensões aí, dizendo que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana? Entende? Ele fala, não vamos perder tempo com essas coisas. E agora, Paulo traz aqui pra gente, né, a carta aos Efésios. Paulo ficou 2 anos em Efésios e ele mostra como é bom estarmos vivendo em igreja, né? Porque agora não, desde sempre, né? Porque se Paulo está escrevendo, porque naquele tempo também tinha essas questões. Paulo mostra como é bom estarmos aliançados, os irmãos aliançados em igreja. Paulo que vai demonstrar alegria e ver como que a igreja tem poder, né, no seu ajuntamento. Paulo, apóstolo de Cristo, vem pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e os fiéis em Cristo. A vós, graça e a paz da parte de Deus, nosso Senhor Pai e a nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele e antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, porque Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito, ou seja, a sua bondade, de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em que temos a redenção pelo sangue, remissão das ofensas. E ele está aqui falando tudo sobre Jesus, né? E aí ele fala de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feita herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo. Em que vos também estáis, depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Né? Ou seja, essa marca da promessa que nós temos, né? Nós vamos ouvir, crer, receber, e aí somos marcados pela promessa que é Jesus Cristo. Pelo que ouvindo eu também a fé entre vós, que há no Senhor Jesus, e vosso amor, para que com todos os santos não cesso de dar graças a Deus por vós. Olha o Paulo elogiando. Agora ele só brigava com o povo. Esses aqui ele já está elogiando. Lembramos sempre de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê em conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos de vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as quais riquezas e glórias da sua herança nos santos. Acima de todo principado e poder, potestade e domínio, todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o construiu como cabeça da igreja. Ou seja, olha a autoridade recebida pela igreja aqui, ó, que é o corpo, plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, quando a igreja está aqui reunida, ela está sobre todas essas coisas, debaixo da autoridade daquele que é o cabeça da igreja. E aí ele vem falar que a salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Ou seja, quando não conhecia a palavra de Deus, né, andava conforme o curso do mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito seu amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, para nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Olha o 7.
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da tua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque como feitura da sua criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, cada um aí com o seu testemunho individual. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados em circuncisão, pelo que na carne se chamava circuncisão, feita pelas mãos dos homens. 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque era pela vossa paz, o qual ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Olha o 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando ele, com ela as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. 19. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é Jesus Cristo, que é o principal pedra de esquina, ou seja, Jesus, a base da igreja, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, vamos crescer em conhecimento e amadurecimento. Pois por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Paulo, quando ele escreve, ele está preso em Roma, tá? Essa carta, quando ele escreve, ele está preso. 4. Pelo que quando ledes, podeis receber a minha compreensão do ministério de Cristo, no qual outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Paulo está aqui dizendo da importância, né, que a gente precisa entender que nós precisamos ser igreja em unidade de pessoas, né? Paulo está mostrando o que é a eficácia da igreja e como isso faz o evangelho avançar. Porquanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, que por vós, que são vossa glória. Aí ele ora pelos Efésios, né? E aí ele fala, eu, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família do céu e na terra tem o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, e a glória para a igreja, por Jesus Cristo, todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, Paulo mostra a importância da igreja. E agora ele vai falar sobre a unidade da fé. E ele fala assim, ó, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito do vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, também fostes chamados de uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e qual é sobre todos e por todos em todos. Mas graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão para também
antes que tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu do céu, o mesmo que subiu acima de todos para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu para uns apóstolos, o outros profetas, o outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo os aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, e até todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganaram fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça de Cristo, o do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, ajudando a aperfeiçoar a igreja, esses dons, né? Cada um ele tem o seu chamado e isso faz com que o corpo, a igreja, cresça. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais sobre como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos pelo entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução, para com avidez cometer a impureza. E se é que tendes ouvido neles, foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dei lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo as mãos o que é bom, para que tenhas que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que só for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfemas, e toda malícia seja tirada dentre vós, e antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Por que Paulo está explicando tudo isso? Porque não é fácil viver em igreja, não é fácil conviver, não é fácil ter unidade. É necessário, é certo, porém a gente precisa executar todos esses conselhos que Paulo dá aqui. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício. Capítulo 5, versículo 3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém os santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarice, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois sois luz no Senhor, e andai porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis como a obra dos infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe, mas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pois é, Ângela, desse jeito. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. 17. Pelo que não sejais insensatos, mas andeis qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor
vosso coração, e dando sempre graça por tudo o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, a alegria de ser igreja aqui é essa convivência aqui. E aí ele vem falar assim: vós, mulheres, sujeitai, ele está falando sobre os deveres domésticos, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, tendo o próprio Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a vossos maridos. E vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para que apresentasse como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim, vós também, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao seu marido. Uau! A gente lê aqui pensando que mulher sujeitai a vossos maridos, seja tá debaixo aí da mão pesada, e não é. A mulher esteja na mesma missão que o marido. E a missão do marido, qual é? Morrer, se for o caso, proteger, porque assim Jesus se sacrificou, e ele fala, é como Cristo, você é o cabeça, e como Cristo você será pela sua família, né? O homem que morre pela família, o homem que cuida, que deixa pai e mãe, e que vem viver, e que ama ela, e que não troca ela, né? E se purifica, o posicionamento sacerdotal do homem, e aí a mulher vai estar debaixo da mesma missão. E ele vai falando, e finaliza para a mulher assim: mulher, e aí você respeita o seu marido. Tá tudo certo, gente. A gente pensa que essa palavra é pesada para as mulheres, essa palavra é pesada para os homens, porque se os homens tiverem que se posicionar como Paulo, né, que deve se posicionar como o Paulo fala para ele se posicionar. Se posicione assim como Jesus se posicionou para a igreja. E a mulher vai estar ali te acompanhando nessa missão. E você, mulher, honre seu marido, né? Reverencie ao seu marido, seja, respeite-o. Finalizei meu comentário. Porque dá uma live isso aqui. Vós, filhos, aí agora vai falar sobre os filhos, porque está falando sobre os deveres domésticos, né? Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoques a ira do vosso filho, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, e não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade para com o Senhor, e não como os homens, sabendo que cada um receberá do seu Senhor tudo o que bem fizer, seja servo, seja livre. E aí ele vai falar, a partir do 10 aqui, sobre a armadura de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, sendo cingidos dos vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica e espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dada a abrir a minha boca a palavra como confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como convém falar. Olha, gostei do comentário, protetor, provedor e presente. PPP. O que ele fala aqui, para a gente se armar, capacete, proteger a nossa mente. Capacete é uma arma de proteção, nos protegermos. A palavra como nossa arma, porque a palavra de Deus, lembra que quando Jesus foi tentado, ele foi tentado pelo diabo, o diabo falando da palavra de Deus, mas Jesus conhecia a palavra. Jesus era o próprio verbo, né? A Bíblia fala que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e Jesus é esse verbo. Então, aqui ele fala, estáis calçados, estáis firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, a couraça da justiça, os pés na preparação do evangelho, o escudo da fé. Ou seja, a gente precisa da palavra, a gente precisa da Espírito, a gente precisa estar coberto ali, a gente precisa ter fé. É assim que nós vencemos, porque nós não lutamos contra a carne, eu não luto contra eu e você, eu luto contra as potestades malignas, tá? Do mundo celestial, desse mundo sobrenatural. E aí Paulo finaliza a carta e diz: a graça seja com todos que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. E amém. Então é Tíquico que leva essa carta de Paulo aos Efésios, e depois esse final é muito interessante. Esse final a gente dá estudos gigantescos. Então eu aconselho vocês depois a dar uma voltada lá, pesquisar sobre o assunto, ou uma hora a gente faz uma live sobre as armas espirituais, as armas do cristão. E agora nós vamos ler a carta de Paulo aos Filipenses, né? Paulo está aqui cheio de amor, de ternura, mostrando a base da nossa alegria. Paulo está muito alegre ao escrever para os irmãos de Filipo. E o tema realmente desse vai ser a alegria de Paulo, né? Que tem sentido e espera que a volta de Jesus também e tal. E é sobre isso, essa carta. E Paulo fala assim: Paulo, Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte do Senhor nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, fazendo sempre com alegria e oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Olha, a igreja cooperadora com Paulo, e ele lembrava deles todo dia na oração. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois vós sois fortes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como nas minhas defesas e confirmação do Evangelho, porque Deus é testemunha da saudade que eu sinto de vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Olha aqui Paulo dizendo como ele sente saudade desse povo. Peço-te que vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Olha, Paulo pede para eles, você se aprofunda e continua. Eu amo vocês e eu quero muito que vocês cresçam na ciência e no conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Jesus Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória do louvor de Deus. Olha aqui, Paulo encontrando aqui um propósito na vida dele, né? Paulo está preso e ele vem em amor e ele escreve essas cartas incentivando, e a gente está vendo um Paulo fofo nessa carta aqui até agora, né? E aí ele continua: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares.
Ele está assim, ó, eu estou aqui, mas o evangelho não para, o propósito não para. Muitos dos nossos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar da palavra mais confiadamente e sem temor. Eu estou presa aqui, mas o povo aí, a galera aí fora está trabalhando para o Senhor, e com confiança e sem medo. E aí ele fala, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou como fingimento, ou com verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda mais. Vocês já viram que eu tenho dificuldade de ler essa palavra. Regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus. 21. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei. Então o que eu devo escolher? Ou seja, ele está aqui querendo, ele está achando o propósito da vida dele. Paulo que está falando sobre isso. Mas de ambos os lados estou em aperto, sendo eu desejo partir e estar em Cristo, porque isso é muito melhor. Mas eu julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei em todos vós, para proveito vosso gozo da fé. Para que a vossa fé e glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova vida a vós. Paulo fala assim, eu quero muito estar com Cristo. Paulo teve uma experiência com Jesus aqui, que nenhum deles teve. E ele fala, ai meu Deus, eu quero muito estar com Jesus de novo, mas eu entendo que eu amo tanto vocês, eu quero muito que vocês também cresçam, que esse evangelho frutifique, que eu prefiro ficar aqui na carne, ou seja, eu não quero morrer, quero estar nesse corpinho ainda fazendo a obra do Senhor. E aí no 27 ele começa a falar para eles perseverar no amor fraternal e etc. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, que esteja ausente e ouça através de vós, que está no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé o Evangelho. E em nada vos espanteis, porque resistem os que, para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isso de Deus. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvistes estar em mim. Então, Paulo está aqui preso e incentivando os irmãos da igreja de Filipe. E aí no capítulo 2, versículo 2, ele diz, completai o meu gozo, que seja, completai com alegria, para que os sinais dos mesmos, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentido e uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere nos outros superiores a si mesmo. Ou seja, nunca se sinta o melhor, o sabichão e etc. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também deixou e exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E para que o nome de Jesus se dobre a todo joelho, e todos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só à minha presença, mas muito mais agora da minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como os astros no mundo. A gente vê que a força de Paulo, ele incentivando a igreja de Filipe. E aí ele faz os elogios a Timóteo, a Epafrodito, que é os mensageiros dele ali. E no capítulo 3, ele fala assim, resta, irmãos, que vos regozijeis
no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos mesmas coisas, é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão, como somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na sua carne. Não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí no 12 ele fala assim: não é que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo que eu fui também preso por Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Paulo dando uma lição que não está preso no passado. Porque se Paulo fosse pensar no passado dele, gente, Paulo ia estar sofrendo até hoje. E aí ele fala: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos nós já fomos perfeitos, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e senti alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo de tendes em nós, pelo que assim anda, porque muitos há os que há muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está falando assim: não fique preso no seu passado, prossiga, avança, né? Foca em Jesus Cristo, tenha fé, viva essa nova história, viva essa nova vida, que Paulo está vivendo uma vida agora totalmente diferente, uma vida com propósito ali. No 20 ele diz: nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para que, conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos no Senhor, estejam sempre alegres no Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, tire a ansiedade do coração e deixe que a paz de Jesus, aquela paz que excede todo entendimento, habite dentro de vós. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensa. Olha o versículo 11 e 12. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também estar em abundância. Em toda maneira em que todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: eu já vivi preso, já tive vida boa, já passei necessidade, já apanhei, já sofri, mas como Paulo é um homem de fé, ele fala: eu sei suportar todas as coisas, né? Como diz por aí, como diria minha mãe, nada como um dia após o outro, né? Então Paulo, ele fala: eu aprendi a viver, porque há os momentos de altos e baixos na nossa vida. E aí ele fala: todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E também sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Ou seja, eles cuidaram de Paulo ali, né? Por isso Paulo tem tanto amor por eles também, né? Tem tanto carinho pela igreja que cuidou de Paulo. Porque também, uma vez ou outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Cuidou lá em Tessalônica também. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Estou
cheio estou, depois de receber de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível de Deus. Então, ele também aprendeu que ele também foi honrado, né? Paulo foi honrado em toda ocasião, né? A gente viu ali. O meu Deus, segundo as minhas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo está sendo grato a eles, que honraram Paulo em várias situações ali nós vimos. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam e todos os santos vos saúdam, mas principalmente as que estão na casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Paulo que deixa esse recado que somos um corpo e que um fortalece o outro e que tem hora que é lá embaixo, tem hora que é lá em cima, mas que estamos em Cristo Jesus. Paulo, essas cartas são maravilhosas, né? Dá tempo da gente, a gente queria ler e estudá-la, na verdade, porque a gente faz essa leitura, quer comentar, mas eu já tô, né, com o meu tempo ali ultrapassado. Mas amanhã nós vamos continuar lendo agora a carta que Paulo escreveu à igreja de Colosso, aos Colossenses, e vamos, gente, reta final, hein? Falta uma semana para a gente terminar a nossa leitura. Acho que a gente termina quinta-feira da semana que vem. Parecia que era tão longe, parecia que estava tão longe, e nós já estamos finalizando a leitura da Bíblia, graças a Deus. Então, obrigada a você que esteve até agora e até amanhã, se Deus quiser.